Uma vez mais temos a oportunidade nessa nossa reunião, que já começou há algum tempo. Louvamos e bendizemos o Senhor Deus através de cânticos. E dentre os cânticos que nós entoamos, cantamos, teve um que tem tudo a ver com a mensagem. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em cada novo dia da nossa vida, este é o dia que fez o Senhor. Assim, você lê na palavra, nos Salmos, este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos, regozijemos no Senhor. Em cada hoje da nossa vida, em cada oportunidade em que estamos vivos, respirando, temos o fôlego de vida. A Bíblia nos ensina, nos diz que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Eu estava acompanhando a Esther ainda há pouco ali com o violão, juntamente com um grupo de louvor, e ela tocando violão e cantando. Eu sempre lembro, quando eu a vejo cantando, de como começou esse treinamento musical dela. Ainda bebê, já desenvolvendo a força pulmonar. Que força que ela tinha para chorar, viu, irmã Rosângela? Esgoelava, chorava. Não se preocupe se a sua criança, o seu bebê está chorando forte, vai desenvolver a força pulmonar. Então está ali, uma voz e tanto. Pequenininha já exercitou a força pulmonar. Quando ela canta, está certo, está usando o microfone, mas ainda assim tem uma boa voz, uma boa função dos seus alvéolos pulmonares. Vocês estão prontos para o hoje, desse momento, continuando a mensagem da semana passada? Já fizemos a introdução e iniciamos o desenvolvimento e hoje vamos dar seguimento. É claro que eu inicio fazendo uma reapresentação do que já trabalhamos, já falamos, para você então, no curso que vamos hoje, ter uma noção exata daquilo que estamos falando. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Hebreus 3, 13. É o nosso texto. Abra. Se já não é que está aberta aí a palavra com vocês neste texto. Hebreus 3, 13. Nós destacamos os versículos em que, em alguma situação, a palavra hoje, que aparece por cerca de 355 vezes na Bíblia, dentre essas 355 vezes, destaca para nós algumas situações de um comprometimento, de um compromisso, do que eu e você, nesse chamado hoje, devemos fazer, ou pelo menos, no sentido de preparação, estarmos atentos. Ok, vamos lá então? Quantos podem ficar em pé? Ainda conseguem esta condição? Vamos à leitura desse versículo e em seguida a oração com vocês. Ele está falando aqui no contexto que lembra Israel, quando recebeu de Deus a condição, a ordem, irem espiar Canaã. Deus tinha um propósito de levar o seu povo para Canaã, saindo do Egito, e eles, a maioria, quando os espias voltaram, acreditaram que não poderiam lutar, vencer e entrar em Canaã. Houve ali então o pecado da incredulidade. A incredulidade, a dúvida, ao ponto do escritor de Hebreus, no tempo do hoje dele aqui escrevendo, no verso 12, destacar: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para apartar-se do Deus vivo. Eles estavam nas mãos do Deus vivo, com proezas, com maravilhas, deixaram o Egito,
E agora Deus estava preparando o seu povo para finalmente chegarem em Canaã. Espiaram, havia uma bênção daquele lugar que eles tiveram comprovação, mas havia obstáculos, havia gigantes. E eles, a maioria, difamaram a terra. Verso 13 do nosso texto: para que nos coloquemos a combater aqui e acolá, e para que não haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, a ponto de apartar-se do Deus vivo, num tempo chamado hoje. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Incredulidade é pecado. O Consolador, o Espírito Santo, na sua obra de convencimento, a obra do Consolador, Jesus disse: e quando ele vier, e ele veio, ele convencerá o mundo do pecado, do juízo, da justiça, ou da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Ainda hoje, o Espírito Santo, a obra do Consolador, trazer convicção no coração do pecador, no tocante à sua incredulidade. Não creem em Jesus, não percebem, têm a clara convicção: eu preciso de Jesus como Senhor e Salvador. Não creem em Jesus, viram as costas para as solenes advertências da palavra de Deus, tão claras, cristalinas e precisas. É uma realidade que nós vivemos, mas o povo de Deus, é com o povo de Deus nós estamos tratando essa questão de incredulidade. Vamos orar nesse momento. Nos entregamos, ó Deus bendito, ao tempo do ensino, pregação da palavra do Senhor. Que esta palavra venha, no agir do Santo Espírito, ser uma poderosa obra do Senhor em cada coração, em cada vida. Jamais cremos que jamais a palavra do Senhor voltará vazia. Ela vai cumprir o propósito do Senhor para o qual ela é apresentada, divulgada, pregada, ensinada. Ó Deus, nos dê a condição e a compreensão de como o Senhor quer que na palavra, este hoje, que estabelece a urgência para as nossas vidas, seja por nós, todos os dias, dias de comprometimento, chamado hoje, perante o Senhor. Há algo para hoje do Senhor em nossas vidas, que vai acontecer, e não será para amanhã, porque não foi de ontem, mas é de hoje. Nos entregamos orando pelos amados aqui, e por todos quanto, na bênção da provisão, podem nos acompanhar pela transmissão da palavra do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Nós temos entendido que a Bíblia, a palavra de Deus, ainda que ela apresente vários versículos onde nós encontramos a palavra ontem, onde nós encontramos a palavra hoje e onde nós encontramos a palavra amanhã, o maior destaque é para hoje. Nas vezes em que a palavra aparece na palavra de Deus, em maior número, chegando cerca de 355 vezes para a palavra hoje.
Muitas dessas menções da palavra hoje está naquela frase: isso aconteceu e prevalece até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Há vários versículos, como por exemplo, aquela mentira contada lá em Israel no tocante à ressurreição do Senhor Jesus, que ele não ressuscitou, que vieram os discípulos e roubaram o corpo de Jesus. Essa mentira tem chegado até os dias de hoje, diz o texto lá, nos dias de hoje, daquela época, e até mesmo poderíamos dar equivalência aos dias em que nós estamos vivendo. Então, muitas vezes aparece a expressão até o dia de hoje. Noutras vezes que a palavra hoje aparece, é um comprometimento, um compromisso de algo que deve ser feito, deve ser realizado. Mas o ênfase mesmo para o povo de Deus é que eu e você precisamos encarar de fato que para nós há um hoje. Ontem passou. Hoje é o momento que nós estamos vivendo. E o amanhã pertence ao Senhor. Eu disse, você não sabe o que vai acontecer no amanhã. A Bíblia diz que muitos estão fazendo plano: irei a tal lugar, farei isso ou aquilo no dia amanhã. Você não sabe o que vai produzir, o que vai acontecer no amanhã. A Bíblia diz em Provérbios 27:1: não contes com o dia de amanhã, porque você não sabe o que vai acontecer no amanhã. A Bíblia tem ensinado: basta cada dia o seu mal. E nós devemos então valorizarmos e investirmos, tirando grande proveito, vivendo o hoje. O hoje é que nós temos que viver, valorizar na nossa vida. O ontem passou, o amanhã não nos pertence, mas hoje nós podemos viver intensamente. E em cada novo dia de vida é um novo hoje que Deus está te dando. E a palavra de Deus, por incrível que pareça, acompanha o nosso hoje. A palavra, passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa. É a palavra do dia a dia. Por isso que a milésima consulta dá tanto prazer quanto a primeira, porque a fonte é a mesma, mas a água está sempre fresca, porque é uma fonte inesgotável. Então a milésima consulta dá tanto prazer quanto a primeira. A fonte é inesgotável. E a palavra de Deus vai acompanhando-nos em cada dia do nosso viver. A Bíblia está sempre atual. Já tem acontecimentos do início da palavra lá em Gênesis. Já imaginou? Gênesis iniciando a revelação de Deus. No início do livro de Gênesis, o homem peca, o pecado é a intromissão do pecado, o homem pecou, e já tem uma palavra de Deus, de uma promessa, que viria a cumprir-se nos textos do Evangelho de Mateus. Um tempo adiante, confirmado então a vinda do Salvador, mas a promessa está lá em Gênesis 3,15. Cumpre-se Mateus, de Mateus nós temos promessas que vão se cumprir, escatologicamente falando, no Apocalipse. Há um curso, e a Bíblia é atual, amém? A palavra de Deus é atual. Nasce a erva, seca-se a erva, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E essa palavra que permanece para sempre, o maior ênfase, o maior destaque é hoje. Deus dá e tem uma grande importância no hoje para as nossas vidas. Há uma grande importância do Senhor no hoje para as nossas vidas. O próprio Senhor Jesus tratou com os seus discípulos, com a multidão, quando ensinou: eu sei o que preocupa vocês. Estão preocupados com comida, com o que beber,
com que vestir, os gentios, os de fora fazem isso, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam, e em contrapartida de vocês ficarem preocupados, deixa a preocupação, ou invista essa energia da preocupação, da ansiedade, da inquietude, em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é fé, irmãos e amados. Confiança em Deus. Deus cuida de mim, no hoje, em cada dia do meu viver. O que eu sou, o que eu tenho por Deus. Então o Senhor Jesus ensinou: o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E nós temos destacado isso. O mais importante é o hoje. E aí vem aquela pergunta. E antes de eu fazer a pergunta de novo, eu destaquei lá com Josué, para você a semana passada, olha a importância do hoje e do amanhã com o Senhor Deus. A nação deveria santificar no hoje e no amanhã, que pertence ao Senhor Deus, Deus iria fazer maravilhas, como de fato o fez com eles. O que eu devo fazer hoje? Nós entendemos a semana passada duas decisões importantíssimas que devem serem decisões do hoje na nossa vida. Hoje receber e ouvir a palavra de Deus. Se hoje ouvirdes a sua palavra, não endureçais os vossos corações. Em cada hoje do nosso viver, precisamos ouvir e receber a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. Ter este alvo, este propósito. Em cada dia, do chamado hoje, ouvir, receber a palavra do Senhor Deus. No outro hoje, que nós destacamos a semana passada, além de ouvir e receber a palavra de Deus, para muitos isso ainda não aconteceu, talvez para você já aconteceu de fato, receber a Jesus como Senhor e Salvador, na ilustração da passagem bíblica de Lucas 19, quando Jesus entrando em Jericó, dentre tantos na multidão, talvez não havia alguém mais desejoso e curioso para ver Jesus do que aquele cobrador de impostos chamado Zaqueu. Ao ponto que Zaqueu procurou vencer todos os empecilhos, todas as dificuldades, todas as contrariedades e contratempos. Quero ver esse Jesus. Mas quando Jesus estava passando, e o lugar mais apropriado para Zaqueu ver Jesus, não foi num palanque, foi em cima de uma árvore, de um sicômoro, de uma figueira brava, e ele subiu sozinho, sem a ajuda de ninguém, ele na sua tremenda curiosidade, ele queria apenas ver Jesus, mas Jesus não apenas queria ser visto por Zaqueu, mas tinha planos para Zaqueu e para o seu lar. E quando Jesus estava passando, olhou para aquela árvore, não estava interessado em ver quantos galhos tinha aquela árvore, mas quem estava em cima daquela árvore. E ele tinha até então, já de antecedência, o nome daquele baixinho que estava em cima da árvore por causa da sua altura, e chamou-o, dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Depois, se você quiser, você pode ler a Bíblia e marcar quantas vezes Jesus falou a palavra hoje conversando com alguém. Algo que ele disse: hoje eu quero fazer isso. Com Zaqueu foi 2 vezes. Primeiro, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Como é que você acha que Zaqueu desceu daquela árvore? Na emoção e comoção, com grande pressa e alegria o recebeu.
Ali já começou o processo do encontro pessoal de Zaqueu com Cristo para a salvação, porque era este o ímpeto do Senhor Jesus: ganhar Zaqueu, a conversão. E quando lá na casa de Zaqueu estava, e quando Zaqueu levantou e deu um testemunho tremendo, dizendo que estava pronto a dar metade dos seus bens, um homem rico, e reparar se havia defraudado alguém, Jesus levanta, e nas palavras de Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Zaqueu estava recebendo o Senhor Jesus, e foi no momento chamado hoje. Hoje, eu sentei com o Miguel de manhã, hoje conversamos com o Miguel, tão claro e tão vívido na minha mente e no meu pensamento, quando eu fiz a mesma coisa com o pai do Miguel. Passa-se um tempo, hoje foi o Miguel, uma confirmação da decisão em Cristo Jesus. Teve esse hoje também para você, não é, Felipe? Teve um hoje, não lembro se foi segunda, foi um dia da semana, o do Felipe foi no campo de trabalho. Um hoje, de você sentar com alguém e levar tal pessoa à decisão mais importante da sua vida, entregar sua vida ao Senhor Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A minha vida e a sua vida, o meu viver, o seu viver, nós temos onde lançar, onde direcionar a nossa ansiedade. 1 Pedro diz, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele, o Senhor, as nossas ansiedades, na certeza que ele cuida de nós. Há muitas pessoas, talvez a expressão bíblica que encerra em si o grau mais deplorável de trevas humanas, seja de Efésios 2,12, sem Deus e sem esperança no mundo. Não sabem em quem buscar auxílio, em quem buscar o socorro. O nosso Deus é socorro e auxílio bem presente na angústia. Tens problemas, você pode orar. Há um Deus com quem você pode falar. Há um trono de graça que você pode chegar a tempo de ser ajudado, com a condição de ser ajudado em tempo oportuno. Às vezes vamos dizer para Deus: Senhor, eu não sei o que fazer diante de tal situação que eu estou vivendo, mas Deus sabe muito bem o que fazer. Com Ele não tem mar à frente, com Ele não tem exércitos poderosos, com Ele basta uma palavra, e a ação já acontece. É uma palavra, e algo acontece. Pedro experimentou isso: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo andando por cima das águas. E o que Jesus falou para Pedro? Vem! E Pedro começou a caminhar por cima das águas, andando por cima das águas, olhando para Jesus. Mas quando ele olhou para o mar e para as águas, o mar revolto, ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar-se. E a cena que eu vi, tentando ser tão real a cena, que ele começou a afundar de uma maneira impetuosa, assim, numa velocidade tremenda de Jesus. Senhor, socorre-me! E bastou uma ação de Jesus, e Pedro foi socorrido numa fração de tempo incrível. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Onde ele está agora? Amém? À destra do trono do Pai Celestial, aguardando
a consumação dos séculos. Está perto, próxima, a sua segunda vinda. E quando eu imagino que temos ainda um reino milenar do Senhor Jesus, reinando aqui na terra, colocando ordem e precisão em cada ação, em cada lugar, com os seus 1000 anos. Zaqueu recebeu Jesus, um chamado hoje. Quando foi o seu hoje de receber Jesus? Eu me lembro da Tiana, o hoje dela, 1º de janeiro de 1992, você imaginou? 1º de janeiro, ela vem a sua decisão em Jesus. Eu preguei naquela manhã, eu nem lembro muito bem a mensagem, mas eu preguei naquela manhã, e ela foi conversar com a irmã levou para a conversa, aquela conversa de confirmação de decisão, 1º de janeiro de 1992, não foi nem a primeira nem a última a vir a Cristo numa data como esta, já tinha vindo alguns anos antes, em abril do ano de 1981, o seu hoje, da sua decisão em Jesus. Primariamente, a pessoa começa a acreditar que ela precisa de uma religião. Depois ela vai avaliar pela palavra de Deus, se ela ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, ela vai entender que a palavra religião é algo do homem tentando alcançar Deus. Daqui a pouquinho você vai, talvez a semana que vem, você vai ver um ímpeto religioso que para Deus e para o seu povo era algo que, em vez de aproximar o povo de Deus, estava verdadeiramente afastando o povo de Deus. Não era algo de Deus, era algo do homem, do ímpeto do coração do homem. Então, primeiramente, a pessoa começa a pensar: eu preciso de uma religião. Segundo lugar, ela pensa agora, então, eu preciso de uma igreja. E quando ela depara com a pregação do Evangelho sobre a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, ela vai chegar à compreensão: eu preciso de um Salvador. E quando ela lê Hebreus 7:25, ela vai entender que Jesus pode salvar perfeitamente todos que se achegam a Ele. E quando ela ler João 5:40, no 39, Jesus destaca para Israel: vocês estão examinando as Escrituras porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E no verso 40 ele diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. Cristo dá a vida eterna. Igreja não salva. Igreja é a Assembleia dos Salvos. A missão da igreja é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas. Por que Cristo teve que morrer na cruz do Calvário? Por que Ele enfrentou a pena de morte romana? Por que Ele derramou o seu precioso sangue? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vim a Cristo, Cristo me buscou. Ele diz: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Vinde a mim, nas palavras do Senhor Jesus, todos. A salvação dele é suficiente para todos, envolve o amor de Deus pelo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Hoje, para muitas pessoas, a oportunidade
de abrir o seu coração para Jesus. Jesus que tomou sobre si os nossos pecados. É o bendito e eterno Salvador. O fato de fazer parte da igreja não garante salvação. A salvação está pela fé em Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem das obras, é obra de Deus. A obra já foi feita na cruz do Calvário. Jesus disse na cruz do Calvário: está consumado. Ele cumpriu a obra. E quando ele diz está consumado, ele rendeu o Espírito ao Pai. Ele tinha poder para dar a sua vida e tornar a tomá-la. E o mesmo que aconteceu com ele vai acontecer conosco. Ele disse que ressuscitaria. E ele ressuscitou dentre os mortos. Na morte dele, foi expiado no seu sangue o nosso pecado. Na sua ressurreição, a nossa justificação. A nossa penalidade foi paga por Jesus. O primeiro julgamento destacado dos 7 julgamentos é o julgamento da cruz. Quem passa pelo julgamento da cruz não enfrentará o julgamento do grande trono branco. Para estes, participar-se-á do julgamento do bema, do tribunal de Cristo das obras. Já participou do primeiro, julgamento da cruz, onde o meu e o seu pecado, sob Jesus, e nós reconhecendo a nossa condição, invocamos o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia é clara em dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É fé, não é obra. A obra para a salvação é a obra de Jesus. É graça, é favor não merecido. É Deus em ação, buscando. Não há ninguém que busca Deus. Não há ninguém que faça o bem. Romanos 3 fala sobre isso, verso 10. Todos pecaram e separados ou destituídos são da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Por isso que as pessoas morrem. Física, e poderão também experimentar a morte eterna. A morte física, separação da alma e espírito do corpo. E a morte eterna, separação para toda a eternidade de Deus. Por isso que a Bíblia fala: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Então quem nasce 2 vezes vai morrer apenas uma vez, a morte física. Quem não nasceu de novo vai enfrentar 2 mortes, a morte física e a morte eterna. Hoje, talvez seja o seu hoje, como Zaqueu, do seu encontro com Jesus Cristo. É possível que alguém em algum lugar já está com seu coração inflamado. Eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu estou pronto a vir a Cristo e confessá-lo. E a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles de quem não creram? É preciso crer. Como crerão naquele de quem não ouviram? É preciso ouvir. E como ouvirão se não há quem pregue? Então é preciso que alguém pregue. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado, anunciado, divulgado. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos pés os que anunciam boas novas, dos que pregam o Evangelho. Por que essa sequência apresentada em Romanos? Porque a fé vem pelo bem alto. Alguém? Não ouvi? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Aqui está a palavra que vai trabalhar a fé que vem de Deus pelo ouvir da sua palavra.
Quando você estuda os encontros de Jesus com todos aqueles que posteriormente vieram a ser os seus discípulos, é palavra, é o ouvir, o crer e o receber. Por isso, o ênfase do ministério de Cristo era o ensino. Os milagres certificavam, autenticavam o ministério de Jesus. Mostravam que aquele Jesus era quem ele se apresentava e dizia ser. Receber Jesus. Vamos colocar mais um hoje, o que eu devo fazer hoje. Do hoje, de hoje à noite. Nessa sequência nossa de considerações do hoje. Eu tenho um aqui que é impactante para nós. Sabe quando é que você vai começar a servir o Senhor? Sabe quando é que você vai começar a trabalhar para Deus? Vamos lá para Mateus 21, verso 28. Mateus 21, verso 28. Aqui destaca quando é que você vai começar a trabalhar para Deus. Mateus 21, 28. Mas que vos parece? Cristo está falando aqui. Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Essa foi a ordem do pai. Filho, eu quero te ver trabalhando hoje na minha vinha. Eu tinha 2 filhos, o primeiro falou para o segundo também. O primeiro que dizia que ia, não foi. O segundo que dizia que não ia, foi. Tá, esse é o texto. Josué 24, 15. Josué 24, 15. Josué é o líder de Israel, que foi conduzido por Deus, a liderança, no lugar de Moisés. E Josué, com a incumbência, com a grande responsabilidade de chegar em Canaã, entrar em Canaã, conquistar Canaã com o povo. E a Bíblia, lá em Josué capítulo 1, eu quero só destacar algo para você, em Josué capítulo 1, que é muito importante, dentro das palavras que Josué vai colocar em 24, 15. Josué capítulo 1 diz que, depois da morte de Moisés, Deus vem falar com Josué, filho de Num, e a Bíblia destaca que Josué era servo de Moisés. Ou seja, servindo Deus, Josué, servindo Deus, era servo de Moisés. E lá em 24:15, Josué tem um desafio para o povo. Ele diz para o povo: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Olha, o hoje aparecendo aqui. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhe hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia inequivocamente, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, destaca: há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Deuses, você põe entre parênteses, deuses com letra minúscula, você pode até colocar diabo e seus demônios. Não há deuses, há um só Deus. Os deuses feitos pelas mãos dos homens, basta você ler o Salmo 115, tem boca, mas não falam,
Têm ouvido, mas não ouvem. Tem comprovação bíblica disso. Lembra de Elias com os 450 profetas de Baal? 400 de Acera? O sacrifício foi feito. Baal respondeu com fogo? Não. Nem quando os ofertantes cortaram-se, clamaram, gritaram, desesperaram, nada aconteceu. E Elias, quando preparou o sacrifício, fez até um rego com a água correndo em volta, e quando ele clamou ao Senhor, caiu fogo do céu, consumiu a lenha, o sacrifício e a água também. Não é estranho? A água não apaga o fogo? Essa o fogo consumiu. Tá certo, a água apaga o fogo, mas tem um processo que o fogo faz a água evaporar. E o fogo que veio do céu evaporou a água. Josué desafia o povo. Vocês precisam escolher hoje. Qual é a sua decisão? O que você vai fazer hoje? Está parecendo mal para você servir o Senhor? Você quer cair no mundão? O mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno. Mas faça a sua escolha. Não fica aqui no meio, não. Uma semana, duas, um mês, um ano, titubeando, não. É hoje. É agora. Vê que ele fala? Escolhei hoje a quem servais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Servo do Senhor. Josué, filho de Num. Ele era um dos 12 espias que foi em Canaã e que Deus preservou a vida por 40 anos, não permitindo que morresse ele e Calebe. Eu imagino Calebe, 40 anos depois, com 85 anos, dando salto e dizendo: eu estou com energia, Deus, eu vou conquistar, estou aqui. E aquela moçada toda que tinha 20 anos no passado, agora com 60 e Calebe no meio deles. 85 anos. Ah, se Deus me der a graça, com energia e disposição, chegar aos 90, eu gostaria de pregar a minha última mensagem com 95. Você imaginou? É possível? Se Deus der graça, é. Dizem que o servo de Deus, ele morre de sapato no pé. Como dizia um pregador, quero morrer de sapato no pé. Pregando, ensinando, trabalhando. Servir ao Senhor. Lá em Malaquias, Deus diz que vai fazer uma diferença, vai mostrar entre o ímpio e o justo, entre o que serve e o que não serve. Servir, trabalhar para Deus é um privilégio, é uma honra, é uma satisfação. Não o fazemos por impulso monetário, mas tem que ser de amor. Não entramos na obra de Deus por dinheiro, mas por dedicação a Deus. E quando é que você começou a trabalhar para o Senhor? Num tempo chamado hoje. Hoje é o tempo de trabalharmos para Deus. Hoje, agora. Um conhecido nosso acabava de ter o seu encontro pessoal pela fé com Jesus, já saiu para contar para a família: olha, a decisão que eu fiz também deve ser a decisão de vocês. Já começou a falar para o Senhor, a falar para a família do Senhor. E a Bíblia faz questão tanto de ressaltar: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Amém? Não é em vão. Trabalhar para Deus, dedicar-se, cada um na sua função, e em todo momento você vai estar trabalhando para Deus.
Não há um momento que você desliga disso. Todo momento. Nós temos aqui o grupo musical. É importante a música no povo de Deus. Aqueles que trabalham tocando, cantando. Outros trabalhos que nós temos no trabalho de Deus. Aos missionários, missionárias, aos evangelistas, aos irmãos da igreja que pregam, não são pastores, mas pregam, ensinam. Onde estão trabalhando? É lá onde Deus colocou você para trabalhar. Eu estou em campanha de oração, estou igual Jesus, 30 anos ele se prepara, com 30 ele começa o ministério. Tem um lugar aí que eu estou me preparando para um ministério importante, estou já em sintonia com o Senhor. Ser usado, trabalhar. Jesus era alguém entregue ao trabalho. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. A Bíblia combate a preguiça. Não é assim? Você não lê lá? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observa os seus caminhos e ser sábio. Não pode ser igual aquele garotinho que em vez de falar linguiça, falava lingui, e perguntaram para ele, por que você não fala linguiça e fala lingui? Ele disse, é que eu tenho pregui. E preguiça? Tem uma coisa que eu combato na minha vida, é a preguicite. Ernesto, vamos combater a preguicite, hein? Precisamos combater. Deus me dá graça, para que eu seja alguém trabalhador, para o Senhor. Primeiro é Deus, depois você. Nós invertemos, querendo trabalhar para a gente. Priorizamos nós mesmos, não é assim? Priorizamos. Olha, tem gente trabalhadeira, tem gente trabalhador. Irmãos e irmãs trabalham, mas precisamos priorizar, Senhor. Não posso ser achado em falta no trabalho do Senhor. E a Bíblia nos ensina, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Até quando você está trabalhando lá no seu trabalho do dia a dia, é trabalho para honrar e glorificar Deus. Não é assim que Deus disse, olha lá meu servo Jó, temente, desviando-se do mal, homem íntegro, envolvia a vida num conjunto todo. Não é que você, cheguei na igreja, agora eu sou crente em Cristo Jesus, dentro das quatro paredes desse ambiente. Não, é em todos os lugares, onde eu for, onde eu estiver, está ali um servo do Senhor, alguém que trabalha para Deus. Semana que vem, na terceira mensagem, última, vai ser a terceira e talvez a terceira e última, eu creio. Tem alguns pontos do seu dever de hoje. Eu vou continuar esse assunto, um pedacinho mais do servir, e vamos entrar num outro ponto, tá? Eu deixo você na santa curiosidade. O que eu devo fazer hoje? Olha, ouvir a palavra e receber, e ouvir e crer, receber Jesus, servir o Senhor, trabalhar. Tem mais alguns itens ainda, das suas decisões do hoje, que são decisões apresentadas pela palavra, tá? Eu tenho ceia agora, nós vamos orar, depois eu vou servir a ceia, nós vamos terminar e encerrar a transmissão, tá ok? Tem um rapaz, por nome Anderson, de Jaborandi, orem por ele. Um dia ele chegou para mim no trabalho e disse assim, você é crente, né? Eu falei, sou, por que você está dizendo isso? Isso é diferente. Eu falei, eu sou pastor e tal, e aí ele já está, com os contatos nossos, ele é lá de Jaborandi, chama Anderson. Ele descobriu pelo meu comportamento, glória a Deus, glória a Deus. Temos buscado alcançar a graça de Deus, de ser parecido com Cristo, conformando a imagem do Senhor Jesus. Precisamos dessa identificação.
o nosso RG. As pessoas precisam ter conhecimento que nós estivemos com Jesus. Que Jesus é real na nossa vida. Não é uma ficção, é algo real. Que a Bíblia, a palavra de Deus, é real. É verdade. Nós estamos no caminho, na verdade, na vida, que é Jesus. Coloquemos-nos em pé, vamos orar. Eu sei que você ainda vai comer uma canjica daqui a pouco, aquela canjicada que começamos ontem, passamos hoje de manhã e vamos finalizar agora à noite. Eu falo isso aqui, a irmã Inês lá em Ribeirão Preto estiver acompanhando, vai cobrar canjicada quando ela estiver aqui. Ok. O Ernesto pode já começar a colocar o sapato no pé. Ele aprecia a pregação tirando o calçado. Tira o calçado, agora vai colocar o sapato do pé. Acho que a mãe dele não acreditou que ele fazia isso, não é? Não é o primeiro nem o último. Está de crente por aí, de irmãos e irmãs, mais os irmãos, né? Tira o sapato do pé. Eu já nem uso, Ernesto, calçado que tem que amarrar. Até que eu poderia também tirar o meu aqui, né? Ninguém ia saber que eu tirei o sapato, não é? Aqui atrás do púlpito escondido, podia até tirar o sapato, tem um tapete aqui, colocaria o pé no tapete. E olha que o meu dá para tirar e colocar, sem precisar mexer nele. Vamos orar pela nossa semana, a cada hoje que o Senhor nos der, viver hoje estabelece a urgência do tempo em nossas vidas. Decisões do hoje, são decisões do hoje. Não sei qual a decisão que Deus está impressionando o seu coração hoje, mas decisões do hoje na sua vida. Eterno Deus, obrigado, Senhor, pela palavra viva, pela palavra eficaz. O Senhor tem uma palavra para cada um de nós, é o alimento espiritual, tão necessário, tão importante, e sabemos que é indispensável, é importante esse tempo que nos dedicamos ao Senhor. Não é tempo em vão. Há muita gente com tempo fútil, inútil, uma perda de tempo. A Bíblia nos ensina a remir o tempo, porquanto os dias são maus. Nos dê a graça, ó Deus, de sermos pessoas sábias no Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que possamos ser irmãos e irmãs, tremendo e temendo ao Senhor, honrando, reverenciando o Deus que nos ama e com amor eterno tem nos atraído. Oramos também, Deus, nos prepare agora para a ceia. Nós estamos encerrando a transmissão, gratos ao Senhor por cada momento dessa transmissão, que chega até onde é do propósito e vontade do Senhor. É uma palavra que muitas vezes torna urgente e importante para vidas em desespero. Oramos, Pai, pela live e por essas vidas de pessoas que precisam do Senhor Jesus. Oramos no nome de Cristo. Amém. Deus abençoe nosso povo da transmissão. Tenham todos uma boa semana.